e agora a leitura da palavra. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Por isso, quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E, assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Amém. Quais são as preocupações que temos nesta vida? E quais são as preocupações que de fato nos deixa descontrolado, ansioso, desequilibrado? Se há de fato uma preocupação que nós, como cristãos, devemos ter, é com nossos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta com essa intenção de colocar a importância que temos que ter em nossos corações a preocupação com nossos irmãos. Mas antes, deixa eu colocar o contexto dessa passagem. Por que Paulo escreveu esse texto do versículo 1 ao 8, como Gabriel passa? Na cidade de Tessalônica, no texto de Atos, capítulo 17, versículo 1 ao 5, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios ou dentre as malandragens, dependendo da sua versão, e ajudando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para junto do povo. Quando Paulo estava em Tessalônica, a primeira coisa que ele fez foi ir aos irmãos judeus. E lá na sinagoga, como era o costume dele, ele ensinava. E adivinha
na cidade de Tessalônica, alguns judeus não aceitaram, moveram ali uma bagunça, um alvoroço e expulsaram o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo de Tessalônica. Outro contexto, depois que ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia. E lá, em Atos capítulo 17, versículo 10 ao 13, diz assim: E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, como é de costume que Paulo fazia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Os caras não queriam nada, aí ficaram sabendo que os judeus de Bereia receberam bem a palavra, andaram mais de 20 quilômetros para perturbar o trabalho do apóstolo Paulo e alguns irmãos da cidade de Bereia. Outro contexto, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele. E o mais depressa possível partiram. Atos 17, 14, 15. Então, ele estava em Tessalônica, faz alguns discípulos de Tessalônica e Tessalonicenses, sai de lá, vai para Bereia, de Bereia depois Paulo vai para Atenas. E ali lá embaixo, Atos 18, versículo 1, e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Depois que Paulo estava em Atenas, ele prega, faz aquele sermão ao Deus desconhecido, aquelas pessoas que adoravam o Deus desconhecido, e Paulo vai para a cidade de Corinto. E é exatamente da cidade de Corinto que Paulo escreve essa carta de Tessalônica. Por que Paulo escreve a carta aos irmãos de Tessalonicenses? Lembra, existiu ou existia em Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, alguns judeus que não se converteram, mas tinha irmãos lá, tinham pessoas que se converteram. E Paulo então está preocupado: como é que estão esses irmãos? Como é que eles estão vivendo? E aí, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 ao 8, então todo mundo lá, por favor, fique lá, e o Gabriel vai passar os pontos que iremos tirar, a razão do porquê Paulo estava preocupado e o que ele fez. Do versículo 1 ao 2, Paulo diz assim, nesse texto que nós acabamos de ler. Eu vou ler a linguagem de hoje. Então, não podemos aguentar mais. Por isso, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando a boa notícia a respeito de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Paulo está em Atenas. Paulo foi para Corinto. Ele não tinha condição de voltar em Tessalônica, mas ele envia um irmão qualificado, preparado, para estar indo a essa cidade, Tessalônica, em contato com os irmãos, para saber como é que esses irmãos estão. E também a preocupação de Paulo: eu quero que Timóteo chegue ali e também ajude vocês a crescer na fé, a animar vocês. Dentro desse ponto do contato, aí eu faço uma pergunta: quantas congregações nós temos da Igreja de Cristo no Rio de Janeiro? Quantas igrejas de fato existem no Rio de Janeiro? E quais são os irmãos ou quais são as igrejas que você já visitou? Manteve contato. Existem alguns encontros nossos, encontro feminino ou encontro, que no caso são encontros para você conhecer mais um pouco das igrejas locais. E tem igreja no Rio de Janeiro
passando por problemas. Problemas pequenos e problemas seríssimos. E aí, quando a gente entra em contato com esses irmãos, a gente começa a ficar preocupado: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar aquela irmã? Como é que eu posso ajudar aquele irmão? Ou como é que eu posso ajudar aquela igreja? Pelo menos uma vez por mês, nós temos pessoas sendo enviadas daqui para Jabu, Santíssimo. Tem pessoas que ajudam aquela congregação na pregação no domingo. Eu, no caso, vou uma vez por mês para dar aula na parte da tarde, no domingo. Então, quando eu visito a congregação de Jabu, Santíssimo, eu estou visitando uma congregação que há mais de 10 anos atrás eu já trabalhei com ela. E eu conheço a igreja de Santíssimo desde quando ela nasceu. E principalmente os problemas gravíssimos que essa igreja teve. E quando eu volto para Santíssimo, Jabu, eu me sinto animado, alegre, porque esses irmãos estão fiéis e conseguiram perseverar mesmo diante de todas as dificuldades. Então, quando você envia, seja um evangelista, seja um missionário, seja um pastor, ou você mesmo entre em contato com a congregação, você demonstra uma preocupação que você tem com outros irmãos. Mas, Marco, eu não conheço as outras congregações. Muito bom. Você conhece o seu irmão que está ao seu lado? Você já entrou em contato com o irmão que está ao seu lado? Já procurou saber dele, como é que está a fé dele? O ponto é que nós temos que sair da nossa zona de conforto e nos preocupar um pouquinho mais com esses irmãos que sentam conosco no domingo. Entrar em contato. Bom, alguns irmãos acham que eu tenho essa fama, mas é porque eu gosto. Eu entro em contato, aí eu tomo café, almoço e janto. Mas assim, a ideia é sentar, conversar, ter tempo para dialogar. E quando a gente senta com os irmãos, a gente escuta cada história. E a gente pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que muitos dos irmãos que eu conheço, que assim, necessitam de ajuda, são irmãos que já estão estudando a Bíblia comigo, estão em contato comigo durante a semana. Tem irmãos que de fato não têm muito contato. Gente, se esse irmão não tem contato comigo, pelo menos ele vai ter contato contigo. Eu não tenho condição de estar com todas as pessoas. Mas nós temos 120, ou 130, 140, não sei como é que está a última contagem, de irmãos. Então, se eu não tenho condição de estar com 150 pessoas, você pode estar com uma ou duas pessoas. Qual é o contato que você tem com o seu irmão? Paulo estava preocupado com a igreja de Tessalônica. Ele sabia que essa igreja estava com os judeus que, no caso, não amavam a Deus. E ele envia Timóteo. E ele quer que Timóteo, de fato, faça o trabalho de animar e encorajar esses irmãos. No versículo 3 e o 4, ainda em 1 Tessalonicenses, versículo 3 e 4, diz assim: eu vou ler na linguagem de hoje. A fim de que ninguém volte atrás por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem que elas fazem parte da vontade de Deus para nós. Além disso, quando estávamos com vocês, avisamos que íamos ter aflições, e como sabem, foi isto que aconteceu. Quando você visitar o irmão, não seja irrealista, não seja uma pessoa que tenta tampar o buraco com mensagens que não fazem sentido. Você vai visitar o irmão e ter um contato, você fala com ele, se houver necessidade, você fala: meu irmão, a oposição, a perseguição, as tribulações faz parte da nossa vida. E pelo fato de você estar passando por aquilo que você está passando, isso não pode ser motivo de você desistir.
E meu irmão, eu tenho uma notícia para você: isso pode piorar. Na visita com o irmão, você não pode falar de coisas irreais, uma vez que você está sendo sincero. Claro que se for a perda de alguém, se for no caso um divórcio, você tem que tomar cuidado no que você vai falar. Mas às vezes você tem que ser realista com ele. Meu irmão, talvez a sua esposa não volte. Talvez o seu marido não volte. Talvez essa doença não acabe. Porque a oposição, as aflições, ela faz parte da nossa vida. E esses irmãos deixaram bem claro para os irmãos de Tessalônica a respeito disso. As aflições nos quais nós falamos com vocês, e de fato isso aconteceu. Não se esconde na hora da visita a notícia de oposições adversárias. Vamos dizer assim, você advertiu o irmão referente ao que pode acontecer. Você tem mensagem boa, sim, mas seja realista, se for necessário. Outro ponto que Paulo se preocupa, e é algo que a gente adiantou, mas versículo 5. Então tive que enviar Timóteo, não pude aguentar mais, e por isso os enviei, para saber como vocês vão indo na fé. Certamente que o diabo não os poderia ter tentado de tal modo que todo o nosso trabalho não valesse nada, ou seja, não fosse em vão. Eu estou enviando Timóteo para que de fato veja como vocês estão na fé. Como é que está a fé de vocês? Vocês estão firmes? Porque Paulo, no caso de esteve em Tessalônica, ele quer que esses irmãos continuem guardando a palavra. E ele manda Timóteo para saber se eles estão guardando a palavra. Porque se todos os irmãos que estão em Tessalônica se desviarem, Paulo parte do princípio que o trabalho parece ser em vão, foi em vão. E para o trabalho não ser em vão, então ele envia Timóteo. Então você, quando vai à casa de alguém, de um irmão em Cristo, não seria interessante você ir a esta casa e perguntar ou procurar saber como é que está a fé desse irmão? Se ele ainda acredita em Deus? Se ele ainda está firme? Porque se isso não está acontecendo, pode ser um trabalho que foi feito há anos que está se perdendo. E é triste quando nós visitamos os irmãos e o irmão diz: Marco, eu não quero mais congregar. Eu estou desistindo de Cristo. A gente sai daquela casa triste, chorando. Poxa, foram um ano de trabalho, foi uma dedicação imensa, e agora tudo parece ser inútil. Paulo está escrevendo, dizendo: eu enviei Timóteo para animar vocês, para ver como é que está a fé de vocês, para que o trabalho que eu fiz nessa cidade não venha jamais ser colocado como um trabalho em vão. No versículo 6 e 8, diz assim: agora Timóteo já voltou daí. Timóteo foi e voltou daí de Tessalônica e nos trouxe o quê? Boas notícias a respeito da fé e do amor de vocês. Ele nos contou que vocês se lembram de nós com carinho e que tem muita vontade de nos ver, assim como nós também temos vontade de vê-los. Por isso, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, temos sido animados por causa de vocês. A fé que vocês têm foi o que nos animou, porque nós agora, de fato, vivemos se vocês continuam a viver firme no Senhor. Notícia boa. É isso que a gente quer ouvir quando visitamos os irmãos, ou quando você visita os irmãos, ou quando você visita uma congregação. Imagina alguém dizendo: Marcos, sabe aquela congregação que você visitou há 15 anos atrás? E que só tinha 2 pessoas e você deu aula para essas 2 pessoas?
Essa congregação agora está com 20, 30 pessoas. E os irmãos estão animados. Está doido de que você volte lá. E aí eu passo para eles, eu também estou querendo ir lá. Paulo disse, agora eu estou vivendo. Agora eu vivo. Agora eu me sinto animado com essa boa notícia. A melhor coisa é essa, quando nós recebemos boas notícias, nós que trabalhamos em tempo integral com o Senhor. Queira você saber, nós precisamos ser animados, encorajados. Todos aqueles que dão o sangue, a sua vida, essas pessoas precisam ser animadas. O meu trabalho, o trabalho do Léo, o trabalho do Sérgio, o trabalho do Aurélio, essas pessoas que se dedicam em tempo, às vezes, integral, o trabalho do Antônio, ou até das professoras da escola dominical, todos aqueles que estão aqui, quase 24 horas, precisam receber um abraço e boas notícias. Porque se elas não recebem isso, ficam desanimadas. E quando a gente fica desanimado, quem mais sofre é a nossa casa. A Márcia sofre, Davi sofre, todos os da família sofrem. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos viver. E Paulo está dizendo, quando vocês trouxeram, quando Timóteo trouxe essa notícia, eu passei a viver. Fiquei animado. Essa semana eu recebi um irmão de São Paulo. Ele, no caso, veio por um trabalho. A Rede Globo contratou ele e o Alan Dutra entrou em contato comigo pelo e-mail, o evangelista lá de São Paulo, Campinas, Guanabara. E ele precisava, Marco, eu preciso que você abrigue um irmão, porque ele está indo para aí, e o contrato é rápido, ele precisa estar aí. E eu queria saber qual era o irmão. E aí o irmão entrou em contato no meu zap. Era o irmão porque eu conheci ele quando ele tinha 17 ou 16 anos. Quando eu entrei na casa dele, em Campinas, quando ele tinha essa idade. E ele disse, Marco, sou eu, o Jean. Eu gostaria de ficar na sua casa, porque eu tenho um trabalho ali e tal. Eu lembrei do Jean, lembrei do irmão dele e da família dele. O irmão do Jean, na época, quando eu fui para São Paulo e fiquei na casa dele, quando ele tinha 16 anos, passava por uma dificuldade muito grande. E ele estava desviado da fé. E o Jean, quando veio, trouxe boa notícia. Meu irmão agora está na fé. O Jean hoje está com 26 anos. E veio, eu corri com ele, fui para o Projac e tal, fui na casa do Luiz e tal, ver qual era o melhor caminho para ele fazer. Isso está sendo muito bom. Uma correria em casa, mudanças, porque o Jean está lá e tudo. Mas está sendo muito bom toda manhã bater um papo com o Jean. Porque ele traz notícia da igreja do Guanabara, na qual também visitei. E ele disse, Marco, a igreja do Guanabara, lembra daquele número de 60? Agora a gente está com 200 e poucas pessoas. A gente dobrou o prédio. A gente tem feito um trabalho assim, agora antes, quando você foi lá, tinha um evangelista só. Agora nós temos 3 evangelistas sustentados pela igreja. São boas notícias. É bom quando você recebe um irmão de longe, que ele traz boa notícia. E isso te anima. Aí eu trouxe o Jean até aqui, para ele visitar. Ele, infelizmente, a Globo chamou ele para trabalhar. Eu falei com ele que a Rede Globo vai estudar ele. Aí, infelizmente, o pessoal chamou ele para trabalhar. Mas eu
eu vim com ele aqui no prédio, né, apresentei o Zé Libônio, algumas pessoas que estavam aqui durante a semana, e o Jean lembrou: Marco, eu lembro que você, quando foi para São Paulo, você trabalhava com a igreja em São João de Meriti. E ele lembra do Davi, bem pequenininho, o Davi não lembra muito bem dele. Mas ao apresentar o estabelecimento onde eu trabalho, Marco, você está bem, né? Porque aparentemente, quando ele conheceu o trabalho de São João de Meriti, eram 5 pessoas. E a gente estava ali numa dificuldade de sustento para manter fiel aquela igreja. Helenice, Márcio, Geraldo, Eli. Então o Jean lembrou disso. E quando o Jean lembrou disso, ele olhando para a estrutura agora do meu trabalho, ele disse: você está bem. Realmente, ele acertou, estamos bem. Se ele conhecer uma parte de São João de Meriti que está aqui. Mas, gente, eu não estou falando só de mim. Estou falando dos irmãos que precisam serem animados. Tem irmãos que precisam viver. Tem irmão que precisa de fato de encorajamento. Teve um irmão que está há muito tempo, não muito tempo, mas 3, podemos dizer 1 mês sem vir. E eu entrei em contato com ele. Ele falou: realmente, Marco, eu estou desanimado. É triste quando a gente ouve isso. Mas algumas pessoas eu coloquei aqui, mas você pode pensar em outras. Eu entrei em contato com o Fábio, a caminho. A Lúcia, eu já entrei em contato há um tempo. A Suzana, a Sônia, que trabalha no mercado. Graças a Deus a Madalena está aqui, mas a Madalena tem uma vida muito difícil. E às vezes ela não pode estar aqui. A Bruna, eu entrei em contato com ela essa semana, junto com o Marco. E eu tenho a nossa irmã Kátia. A Kátia, cada vez que eu falo com ela, ela cita a situação que está da Praça Seca. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver nessa região, mas para ela está sendo muito difícil cuidar das crianças, trabalhar na clínica, no hospital e ao mesmo tempo congregar. Eu falei: Kátia, vem. Um dia que eu passei com a Kátia, eu fiz serviço na casa dela, bem pequeno, no centro de um ventilador, botava a cortina. Mas aquilo para ela foi muita coisa. Ela disse: Marco, eu já estava mais de 3 anos para fazer isso aí. E não tinha ninguém para fazer. Eu fui até a Kátia só para conversar com ela. E lá eu vi necessidades dela. Tem pessoas que não conseguem congregar porque estão vivendo uma situação terrível de dificuldade. E quando a gente entra na casa desses irmãos, por que eu estou dentro do prédio? Por que eu estou dentro da minha casa? Por que eu não estou preocupado com meus irmãos? O apóstolo Paulo podia muito bem ficar em Atenas, em Corinto, sossegado, sem se preocupar com os irmãos de Tessalônica. Mas não, ele estava preocupado. O espírito dele estava agitado, ao ponto de: Timóteo, eu preciso que você vá para lá. Porque se você não for, eu vou ficar perto. Eu não só quero dar notícias ruins, mas eu quero dar notícia boa. Como no caso da história, tem que terminar com notícias boas. Na arrecadação que fizemos para o Rafael, nós conseguimos, em 3 dias, arrecadar cesta básica, fraldas, leites e R$1.000. Saiu dessa congregação R$1.000 para ajudar o Rafael. Glória a Deus. E quando a gente chegou lá, Rafael só disse: obrigado. Marco, agradece essa congregação lá. O Aloysio esteve aqui no domingo retrasado. Marco,
Eu agradeço vocês. A boa notícia é que o Rafael está bem. O que ele recebeu de nós e de outros irmãos vai durar pelo menos de 2 a 3 meses, sem ele se preocupar. E o Aloysio e o Paulo estão na frente desse trabalho dos cuidados com o Rafael. E quando eles, de fato, quiserem solicitar mais coisas, eles já sabem aonde pedir. Eles sabem que tem uma congregação do Largo do Tanque, que conheceu muito pouco os filhos dele, mas o pouco que conheceu se preocupou com ele. E aí, quando eu botei a notícia lá no WhatsApp a respeito de como estava a situação do Rafael, a irmã Janete colocou lá: é muito bom ouvir boas notícias. Qual é e quais são as boas notícias que você está ouvindo dos irmãos? Quais são as boas notícias que você gostaria de ouvir dos irmãos? Existe algum irmão que há muito tempo você não vê? Que você não está percebendo que ele não está vindo, não está tendo aqui? Gente, isso não é um trabalho só para os pastores, para o evangelista, para o diácono. Isso é um trabalho de todos. Na sua mente não pode mais existir a busca do próprio interesse. A Bíblia diz que uma vez que nós nos convertemos, nós não podemos buscar os nossos interesses. Nós temos que, de fato, nos preocupar com os irmãos. Se eu não tenho condição de ir na outra congregação, eu tenho condição de ir na casa do irmão que está ao meu lado. Será que esse irmão está comendo? Será que esse irmão está empregado? Será que esse irmão tem remédio? O que está acontecendo que esse irmão não está vindo? Porque ele não está mais conosco. A vida em Cristo, ela é baseada na preocupação com nossos irmãos. Os irmãos são preciosos, assim como você é precioso para a minha vida e da minha família, porque quando nós recebemos boa notícia de vocês e quando vocês estão orando por nós, isso é muito bom. Mas não parte só da gente. Não é só se preocupar com o Marcos, a Márcia e o Marco Davi. É se preocupar também com João, Sebastião, com todos os irmãos. Tem irmãos que eu nunca vou entrar na casa dele, talvez porque eu não tenho intimidade. Mas você pode entrar na casa do irmão. Eu conversei com o irmão ontem e falei. Ele passou a situação da vida dele. Ele não está conseguindo emprego. E ele, no caso, de fato desabafou na conversa comigo. E eu falei com ele: mas irmão, não desista por causa disso. Porque você tem irmãos aqui. Se houver alguma coisa que a gente possa fazer, acione a gente. E eu dei exemplo para esse irmão. Nós ajudamos o Rafael no 3 dias, arrecadamos R$1.000. Nós ajudamos o irmão Rodinelli. Cada mês nós depositamos na clínica, na casa de recuperação, R$500. Será que a gente não vai ter condições de te ajudar? Nos procure. Peça ajuda. Porque em nossos corações, você é meu irmão. E tem uma preocupação com você. Visite outras casas além da sua casa. Entre em contato com os irmãos para conhecer a profundidade da vida dele além do prédio. Domingo nós estamos juntos, mas de segunda sábado, como vivem esses irmãos? Oremos ao Senhor. Pai, nos perdoe se nós, até o dia de hoje, estávamos concentrados em nossa vida. Nos perdoe por não entrar em contato com aqueles que estão perdidos, desanimados e desencorajados. Nos perdoe, Pai, quando nós buscamos os nossos próprios interesses. Queremos mudar esse quadro. Queremos, a partir de hoje, entrar em contato
com nossos irmãos. Obrigado, Pai, por esta igreja que tem feito e demonstrado obras grandiosas para com aqueles que estão necessitados. Obrigado por cada irmão que tem se doado para ajudar o irmão Rudinelli no tratamento da dependência química. Obrigado por cada irmão que tem se doado e se doou para ajudar o nosso irmão Rafael, que perdeu a sua esposa, está cuidando de 5 filhos. Obrigado, Pai, porque essa congregação tem caminhado, tem se direcionado à sua vontade. Nós podemos melhorar. Podemos alcançar pelo menos aquele que está ao nosso lado, o mais próximo. Por isso, Pai, nos ajude a melhorar o nosso trabalho, porque nós não queremos abandonar os nossos irmãos, porque são preciosos para nós. Iremos viver eternamente juntos. Em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém.